Paz de Cristo, meus irmãos. Essa é a segunda parte da nossa live, então não esqueça de se inscrever do nosso canal no YouTube e apertar o sininho para receber as notificações. Muitas pessoas têm pedido orações pelos seus entes queridos, meus irmãos. Então, não esqueça de estar conosco nessa batalha, porque Deus é certo de lhes dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Então, a palavra que Deus nos entregou no dia de hoje está no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 8. Extrema corrupção nos últimos tempos. Preste atenção nesse título do dia de hoje. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecados, levados de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então, irmãos, essa palavra aqui, o apóstolo Paulo escreve com a carta a Timóteo. Ele vem mostrando aqui como os verdadeiros falsos profetas, né? É o que o título de hoje vem trazendo. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero deixar bem claro para vocês que os falsos profetas, eles hoje estão dentro da igreja. Então, eles aprendem a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, eles sabem de tudo, inclusive tem cursos de psicologia. Então você, por si só, de maneira natural, jamais você tem como discernir um homem que seja de Deus de um falso profeta. Apenas pela característica, pelo dia a dia que você anda com aquela pessoa, que você vai ter conhecimento. Ainda mais se você vai a certas igrejas que você não tem conhecimento da verdade. Apenas leia um pequeno versículo e aquele versículo é destrinchado tudo, sem que esteja dentro, sem que haja um embasamento bíblico. Então essas pessoas te iludem aos irmãos que não têm conhecimento da palavra. E como elas têm uma boa oratória, têm uma boa psicologia, fazem com que vocês vá para o caminho do erro, ou seja, o caminho de Satanás, porque Satanás o que? Prega o inverso de Deus, porque a palavra de Deus é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o inimigo, ele anda na contramão de Deus, ele introduz a mentira, ou seja, uma falsa verdade, te ludibriando, fazendo com que você chegue a verdadeiras mentiras, ou seja, profanando sobre o Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho. Então, quando você está naquela igreja, você tem um louvor que seja uma melodia que seja boa aos seus ouvidos, e você tem uma pessoa que está pregando ali, que tem uma boa oratória, você fica iludido. Você não tem como ter aquele discernimento porque você não fez teologia para ter conhecimento de tal. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está exortando essas pessoas, que ela entra na casa das pessoas, vão até lá, evangelizam mulheres,
principalmente aquelas que estão em pecado. É igual a parábola das virgens que eram loucas e as virgens prudentes. Então, é necessário que você seja igual a uma virgem prudente, para que você não seja alcançado por esses falsos profetas. E você sendo alcançado por esses falsos profetas, você vai ser ludibriado e vai terminar no caminho do erro. Então, quero que vocês prestem bastante atenção aqui no dia de hoje, porque o apóstolo Paulo aqui, ele como rabino, ele tinha conhecimento da Torá, e então ele está trazendo à tona esses dois personagens aqui, Janes e Jambres, que eram chamados magos do faraó. Então, esses falsos profetas, para o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre esses magos do faraó e os falsos profetas da atualidade. Para vocês terem uma ideia, irmão, caso vocês queiram pesquisar depois, vai lá no livro de Êxodo, capítulo de número 7, se eu não me engano, versículo de número 11. Então lá vocês vão ver esses dois personagens, James e Jambres, que eram no segundo escalão na hierárquica dos magos do faraó. Eles trabalhavam para o faraó de maneira incessante, assim como Moisés e Arão. Eles colocaram a vara ali e transformaram em serpente. James e Jambres também fizeram o mesmo, mas só que o poder de Deus, como é maior, que sobrepõe sobre qualquer outra coisa, a serpente ali, que saiu do cajado de Moisés, da vara de Arão, ela engoliu as outras serpentes dos magos de Faraó. Então, aqueles magos, eles eram ali aliados do Faraó. Eles estavam ali unidos o tempo todo, porque o Faraó era o Deus Ra. Eles consideravam como o Deus soberano, né? O Deus que estava acima de tudo. Então, ele, o olho de Horus, ele que via tudo, tudo estava acerca do faraó. Então, essas pessoas trabalhavam em termos de magia para o faraó, para fazer com que as pessoas fossem iludidas. Nos dias atuais, para vocês terem uma ideia, Satanás tem uma ferramenta ao seu favor, que é a tecnologia. A tecnologia, da mesma maneira que ela entra de forma benéfica dentro das casas, fazendo com que eu faça essa live, você estude através da sua faculdade ali, tem acesso remoto dentro da tua casa, e outras plataformas a mais que foram aparecendo. Então, a tecnologia, ela é benéfica, mas só que o inimigo, vocês devem prestar atenção, meus caros irmãos, eles usam a tecnologia ao seu favor. Porque para ludibriar. A magia, o jambres, ele no grego significa o quê? Ilusão. Essa palavra vem do grego, ela significa ilusão. Então ele vem para ludibriar a sua visão. Como você assiste muitas vezes um conteúdo que aquela pessoa muitas vezes dentro da sua casa, ela não filtra aquele conteúdo, então aquele conteúdo ele entra através daquela série, através daquele filme com linguagens subliminares, e você, através dessa magia, que tem algo maligno por trás de tudo aquilo ali, ele termina te iludindo. E muitas vezes seu filho, sua filha estão com linguagens subliminares que responde você no ato e não entende, você muitas vezes não entende por que aquilo está acontecendo. Somente pelo sangue de Jesus, alabaçuricanta alabás, que você tem capacidade de repreender esse espírito maligno da sua vida e da vida dos seus filhos. Sem isso você não tem vitória. Não adianta muitas vezes você levar o psicólogo, não adianta muitas vezes você achar que é de cunho carnal, porque tem enfermidades, meus irmãos, que é de cunho carnal, mas tem outras que certas potestades do mal se apossam daquela pessoa, ou está cercando ali o derredor e é influenciada por aquele espírito maligno. Quando a pessoa, igual naqueles filmes que vocês já assistiram, ela está possuída por um espírito maligno, que um padre ia lá, repreendia aquilo, ou até mesmo um pastor, tudo bem, pelo nome de Jesus, aquela pessoa tem unção, aquela pessoa repreende aquele espírito maligno. Agora, quando a pessoa está persuagida
pelo adversário que está ao seu derredor, falando ao seu ouvido, não tem como. Às vezes você tem que recuar para você ter a vitória, para que você, através da oração, através do nome de Jesus, sepulte aquele pecado, sepulte aquele espírito maligno que anda tomando conta daquela pessoa. Então, meus caros irmãos, muito cuidado quanto a isso. Jambres, né? No grego, ele significa o quê? O espírito de rebeldia. O espírito de rebeldia, ele toma conta dos jovens, principalmente aquelas bandas de rock, né? Que faz aliança com Satanás e seus demônios, né? Então, esse rock muitas vezes chega àquela casa, que muitas pessoas já receberam algumas mensagens, não, que uma banda de rock e tal, chegaria a um tal país e o espírito de rebeldia seria disseminado naquele lugar. Então, Jambres, ele significa, do grego, espírito de rebeldia. Então, assim como Moisés e Arão, Deus, através dele, mostrou seus sinais e operou suas maravilhas, Faraó também fez a mesma coisa. Mas Deus sobrepõe sobre qualquer coisa, sobre qualquer tipo de pecado, sobre qualquer tipo de demônio, porque a única vitória que você tem de certa nessa vida é pelo nome de Jesus. Só através dele e por ele que você vai ter a vitória, para a honra e glória do nome dele. Porque caso contrário, você não vai ter a vitória. Você vai ficar lutando contra si mesmo. No fim dos tempos, aqui como seguindo mais à frente, né? No fim dos tempos, como fala o apóstolo Paulo, a fé de muitos se esfriará. E muitas pessoas estarão cometendo delitos, estarão amantes de coisas deste mundo, sem que muitas vezes você não tenha essa percepção. Porque muitas vezes você se afastou da palavra de Deus, você não deu ouvidos e você terminou sendo contaminado pelas concupiscências deste mundo, as vontades da sua própria carne, que sobreporam toda e qualquer coisa nessa vida. Então, muito cuidado quanto a isso, que você pode ser contaminado a qualquer momento, sem que você tenha essa percepção. E outra coisa, esses espíritos malignos que andam por aí, a intenção deles é fazer com que você e sua família percam a sua salvação. E muitas vezes você não tem conhecimento bíblico e você é levado por aquela mentira. E a mentira bem contada é uma fake news que faz com que todo dia contando aquela mentira, aquilo você absorva e você ache que é uma verdade. E daqui a pouco você estará contaminado com aquela linguagem na sua boca, sendo que você está amaldiçoando a outra pessoa, ou seja, profanando, sem que você saiba de nada, sem que você não tenha essa percepção. Então, muito cuidado com isso, porque o inimigo de nossas almas é Satanás. Ele está ao nosso derredor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a oração que eu sempre falei em lives anteriores aqui, Mateus 6,6, que você esteja no retiro secreto da sua casa. Deus está olhando as suas orações. E no momento certo, Ele vai atender e vai profetizar o milagre em sua vida e na vida da sua família. Muitas vezes você não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Então, muitas vezes aquela pessoa que está no pecado, ela vem, que Satanás ele age o quê? Em 3 sentidos: visão, audição e tato. Aí muitas vezes você é persuadido por aquela pessoa que ela diz bem assim, não, eu não estou mais na igreja porque eu passei por um processo muito ruim ali, uma experiência muito ruim. Então agora que eu estou aqui fora, as coisas estão prosperando para mim. Isso é mentira, porque a Bíblia deixa bem clara. Se você não é amigo de Deus, você tem pacto com Satanás, sem que você tenha essa percepção. Se você não é amigo de Deus, você tem pacto com Satanás. Então, esteja bem atentos para isso.
Porque a pessoa neste mundo, o cristão, ele vai ter perseguição. Porque a Bíblia fala, é bem clara, porque por provas e provações nós passaríamos aqui nesta terra. Então não se enganem, não se enganem. Como verdadeiros cristãos, vocês devem buscar a palavra de Deus. E o que está escrito aqui nas Escrituras. E não porque A ou B falou algo acerca do Evangelho e você acha que aquilo ali é tudo e que você não precisa chegar em casa e fazer um estudo da palavra. Então, aqui, como nós não temos pessoas para poder filtrar ou dizer aquilo que a gente deve ou não deve pregar, então, nós falamos a verdade, não necessitamos de terceiros para poder estar dizendo aquilo ou aquilo outro que não devemos falar aquela verdade. Então, a verdade deve ser pregada, porque se eu não pregar a verdade, Deus vai cobrar de mim. E uma igreja sem acesso à verdade, ela perde sua salvação. Então, meus irmãos, a verdadeira igreja de Cristo, quem é? A igreja somos nós. A igreja física é apenas um templo onde nós devemos nos encontrar para poder profetizarmos a mesma fé e ter comunhão com os irmãos. Mas não que aquilo traga salvação a você. Não adianta você estar dentro da igreja, estar em pecado da fornicação, estar em pecado do alcoolismo, e porque aquele pastor teve medo de te exortar, você continua no pecado. E vários irmãos falam, não, eu não quero mais estar naquela igreja, porque aquela igreja ela vive em pecado. Eu quero sair daquele lugar. Já tem outros não, que vão preferir estar ali o tempo todo. Por quê? Estão sendo enganadas por aqueles falsos profetas. Então hoje eles levam a crer que aquilo ali para eles é normal. Porque eles estão acostumados com o pecado de tal forma que para eles aquilo ali já virou rotina. Então nós não devemos nos contaminar com essas coisas. Antes de visitar alguma igreja, procure saber se aquela igreja prega a verdade. Não é apenas você ir para aquela igreja e estar passando ali 80%, 70%, 80% do culto e estar só de louvor e apenas 20% da palavra. Os louvores edificam, mas só que ao mesmo tempo é um conjunto. É o conjunto da ópera. Então vocês devem estarem atentos para isso. A palavra é muito importante, porque conhecereis a verdade vos libertará. Não é a verdade vos libertará da boca para fora. Agora saibam de uma coisa, meus irmãos. Vocês, tendo o conhecimento da verdade, Satanás vai tentar persuadir vocês de uma forma ou de outra. Caso vocês não aceitem, ele vai continuar te perseguindo. E você, nessa terra, sempre Deus vai estar dando um refrigério a você e sua família. Mas você na zona de conforto, você acha que já está tudo ok, mas não está. Porque você está ali lado a lado com Ele. Ele quer que você esteja na zona de conforto. Ele quer que você pare de orar. Ele quer que você pare de ler a Bíblia. Ele quer te persuadir de uma forma ou de outra. E outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Os sinais já estão aí. Como você via lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, que Deus chegou com as 10 pragas e operou com 2 sinais, que foi o quê? Transformar a vara em serpente. E a outra foi a abertura do Mar Vermelho. Então, o que acontece? Os sinais da atualidade, da volta de Jesus Cristo para buscar sua noiva, eles já estão aí. Queira você crer ou não. Agora, Satanás vai fazer com que você se iluda para você perder sua salvação e não ter acesso a esse conteúdo. Então, estejam bem atentos aí, porque os sinais já estão aí, as pragas estão aí. Então, vira e mexe, a gente vai se afrontar com um cenário desse tipo. Então, Deus quer te salvar. Deus quer te libertar. Isso que eu estou à tua porta, eu bato, e você tem que abrir para que Ele faça morada.
Mas se você não fizer isso, meus irmãos, não tem como. Ele não vai entrar. Satanás, ele vai estar ali ao seu derredor. E se você der brecha, ele entra. Assim como ele já entrou em muitas igrejas estão em pecado, estão totalmente dominadas pelo pecado, e as pessoas não estão mais nem aí. Por quê? Porque a iniquidade, ela se aumentou. O que é iniquidade? É um pecado que você pratica ele de forma constante e aquilo para você já é mais do que normal. Então sua mente já está cauterizada. Então, veja as maravilhas que Deus está operando. Vê a posição que você se encontra hoje mediante a Jesus. Para que você não seja iludida, para que você não seja enganada por esses falsos profetas. Para que você honre o nome de Deus, não só na sua igreja, porque não adianta nada você estar dentro da sua igreja, pregar ou até ser usado por Deus ali naquele momento, e depois chegando lá fora, você fazer coisas que até o adversário duvida que você fizesse. Isso não adianta nada, meus irmãos. Você tem que ser cristão não só na igreja, você tem que ser dentro da tua casa, na comunidade onde você vive, seja qual for o lugar. Não adianta tapar o sol com a peneira. Outra coisa aqui que eu venho informar vocês. A pregação, ela tem que ser do jeito que está nas Escrituras. Não adianta você pregar alguma coisa que está fora disto aqui, que o nome disso é heresia. E aí muitas pessoas hoje em dia têm pregado falsas verdades justamente para iludir o jovem, trazer a escuridão para dentro das igrejas como um mecanismo para fazer com que aquilo se torne um palco. Deus não está aí para ver essa realidade. Deus jamais divide essa honra com outros deuses. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Deus não está aí para dividir. Então, a igreja é a luz do mundo. Então, você não pode ser iludido por essas falsas verdades, essas coisas que vêm lá de fora, começa a entrar aqui no nosso país e acha que aquilo é normal. Muitas vezes as pessoas que estão dentro dessas igrejas não têm conhecimento disso, estão sendo iludidas. A igreja é o local de luz. É o local que Deus ali, ele vem para operar milagres, fazer a diferença. Por isso que você não vê milagre nos dias atuais. Porque esse espírito maligno de James, ele tem contaminado as pessoas. Atingindo o quê? Sua visão, porque você acha aquilo surreal, algo maravilhoso. Então aquilo ali vem te iludir. E o outro espírito da rebeldia é o quê? São as pessoas que levantam contra seus pais. São as pessoas que levantam falsas verdades para poder atacar aquela determinada família. Escute aí o que eu tenho para dizer. Se você se encontra nessa situação, meu querido, Deus vai te dar vitória. Porque a palavra, ela fala da seguinte forma: a oração do justo tem seus efeitos. E jamais um justo mendigará o pão desta terra. Então, você esteja certo que Deus vai te dar vitória na medida do possível. Mas não se abale, não deixa que o vento te abale. Assim como Pedro, que foi afundando, Jesus necessitou da mão para ele. Então, vocês estejam atentos nesse momento, que a pessoa que encontra nessa situação e a pessoa não está em pecado, não deixe esse vento te abater. Continue na posição que Deus te dará vitória para a honra e glória do teu nome. E Deus jamais vai deixar você a perecer no meio da rua ou em qualquer lugar. Seja firme e forte. É o que o Deus está mandando dizer aqui neste momento. Há certas pessoas que estão passando por esse processo. Só que essas pessoas não entenderam ainda que é Deus entrando com o agir dele para transformar a vida dessas pessoas. Então Deus tem um propósito na vida de muitos, mas só que para que isso aconteça, é necessário haver essa transformação. Assim como José do Egito foi tirado lá do seu lar e foi levado para um lugar distante para Deus operar maravilha na vida dele,
Assim como Deus tirou Ló e sua família daquele cativo que eles se encontravam ali em Sodoma e Gomorra, Deus vai fazer o mesmo com aqueles que ele ainda tem chamado. Então estejam bem atentos para isso, porque se Deus está fazendo isso e você está na posição, meu irmão, é porque Deus ainda tem muitas coisas para operar na sua vida. Ele tem um chamado muito grande para você. Ele não quer que você perca a sua salvação. Então ele vai te colocar no caminho de Daniel para que você não se misture com qualquer coisa, porque Deus não quer que você se misture com qualquer coisa. Então, para isso, ele vai te separando das falsas amizades, da idolatria, de tudo que não presta, dos prazeres deste mundo. Ele vai fazer com que você se afaste da parentela, assim como ele fez com Abraão, com José do Egito, ou com qualquer um outro personagem, até mesmo Moisés, que a mãe dele jogou ali no rio Nilo, e que ele foi salvo pela filha do faraó. Ele vai fazer com sua vida também, para que Deus manifeste o teu propósito na sua vida. Então, irmãos, a palavra que eu deixo aqui no dia de hoje é o quê? Conclusão dos fatos. Não seja persuadido pelo inimigo. Estudo da palavra de Deus. Mergulhe na palavra, para que você não seja iludido pelos falsos profetas. Por amor a essa igreja, por amor a todos que Deus tem propósito em suas respectivas vidas, Deus vem manifestar seu poder aqui hoje, através dessa palavra profética, para fazer com que, se você estava andando nos caminhos errôneos, que você volte ao caminho da luz e para que você tenha a salvação. E que você não seja contaminado por esse espírito maligno de James e Jambres. E para finalizar aqui, meus caros irmãos, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Então não adianta dizer que vai levantar um governo messiânico aqui nessa terra. Ou então vai ter pessoas que vão até lá para poder tirar certas leis daquele determinado município ou daquele determinado estado. Saibam de uma coisa, as escrituras, elas vão se cumprir. Independente dessas pessoas serem eleitas por mim e por você, dizer que não vai acontecer nada porque você está elegendo uma pessoa que vai cessar com essas leis. Pode até ter um refrigério ali, mesmo que momentaneamente, mas as profecias de Deus, elas vão se cumprir. Estejam bem atentos quanto a isso. Então não adianta eu estar enganando aqui vocês e dizendo que, não, porque levantando um governo tal, tudo isso vai acabar. É mentira. Os falsos profetas estão enganando a vocês. Isso é mentira. As profecias da Bíblia elas vão se cumprir, quer você queira ou não. Então, qualquer coisa que esteja fora disso, desse contexto, é para iludir a você, meus irmãos. Então, estejam bem atentos quanto a isso. Não deixem ser enganados pelos falsos profetas. Então, eu termino aqui a nossa mensagem no dia de hoje, esclarecendo todos esses pontos, para que vocês tenham a visão bastante aguçada, para que não caia nesse conto da carochinha. Vamos orar para encerrar o nosso culto, para que Deus dê um restante de noite abençoado e que possamos ser canal de bênção dentro da nossa família e dentro da nossa comunidade. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este culto no dia de hoje. Que o Senhor possa estar abençoando essas famílias que estão nos assistindo. Que o Senhor possa honrar cada um, Pai. Principalmente aqueles que foram setados pelo adversário, que estão sem rumo, estão sem uma esperança, estão sem uma luz de um fim do túnel. Que o Senhor possa agora prover de um milagre, fazendo com que essas pessoas tirem as escamas dos olhos, voltem a enxergar, para que elas não tenham esse confronto de dois mundos, porque só existe um mundo que é o Senhor Jesus Cristo. Só através de Ti, Pai, e por Ti que nós alcançaremos a vitória. Pai querido, Pai amado, vem trazer uma semana abençoada para essas pessoas, Pai, que tanto batalharam, tem pedido, Pai, pelo pão de cada dia, mas só que, independente das lutas, o Senhor tem sustentado aqui até o determinado momento.
e não tem deixado faltar nada lá, Bassuri canta labás. Que o Senhor tem pego na mão dessas pessoas e tem honrado porque elas foram justas até o determinado momento e que eu profetizo vitória para elas, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que o Senhor agora dê uma semana abençoada, uma semana que possa estar dando livramento, livrando do homem mau, da bala perdida, do homicida, do migrador, do devorador de nossas vidas, do espírito de bruxaria, de macumbaria. Ide em paz, que o Senhor Jesus acompanhe. Tenha um resto de noite abençoado. Amém. Amém.